Vamos com entrevista agora aqui no nosso programa, um assunto que tem relação com eleições 2020, é um tópico até que a gente já trouxe meses atrás aqui na nossa programação, mas com o andamento da campanha, com as eleições se aproximando, né? Faltam 10 dias, esse assunto ganha mais evidência, que é a questão das pesquisas, enquetes, especialmente do que é feito através das redes sociais, o que é feito online, o que a lei diz sobre isso, o que pode, o que não pode. O eleitor pode fazer uma pesquisa pelo WhatsApp, pode fazer uma pesquisa pelo seu perfil no Facebook, o candidato pode fazer isso. Enfim, a gente vai tirar algumas dessas dúvidas a partir de agora. Quem conversa com a gente por telefone é a Aline Paola de Gouveia de Godoy, ela que é coordenadora de atividades judiciárias e correcionais do TRE aqui de Santa Catarina. Doutora Aline, aqui quem fala é Eduardo Madeira. Obrigado pela atenção com a Cruz de Malta FM de Lauro Miller. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Agradeço o convite. Espero poder ajudá-los. Bom, doutora Aline, primeiramente eu gostaria até que, antes da gente entrar nos pormenores do que o eleitor pode fazer pelas redes sociais, o que os candidatos podem fazer quanto a isso, eu queria que você explicasse até para a gente ter como um norte, a partir de agora na entrevista, a diferença entre uma pesquisa e uma enquete nesse período eleitoral. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Bom, a pesquisa, ela é realizada por empresas qualificadas para isso, né, por institutos de pesquisas, que têm dentro dos seus quadros engenheiros, estatísticos, e que promovem as pesquisas de uma forma geral, com base em conhecimento científico e métodos validados. Então, são essas pesquisas que a gente vê do Ibope, do Gallup, e claro que de outros institutos menores também, mas que utilizam base científica para fazer essas pesquisas. Por outro lado, a enquete, também é chamada de sondagem, ela é um levantamento de opiniões, sem nenhum plano amostral, sem nenhuma base científica. Ela depende da participação espontânea do interessado. A característica específica dela é que ela não utiliza nenhum método científico para sua realização, né? E ela é feita simplesmente com base na opinião daquelas pessoas que se dispõem a participar daquela enquete. Então, ela é muito diferente das pesquisas mesmo, que utilizam critérios científicos. Eles têm que apresentar qual é a base amostral, qual é a porcentagem da população que foi verificada, normalmente qual é a idade, a faixa etária, quais são os bairros em que foi realizado. Então, há uma diferença muito grande. Alô, doutora Aline, está nos ouvindo agora? De regras rigorosas, técnicas, e a enquete não tem nenhum tipo de regramento para sua realização. Perfeito. E quanto especialmente a questão das enquetes, já que, como você bem explicou, né, doutora Aline, ela tem uma diferença muito grande entre a questão daquelas pesquisas que já são feitas pelos institutos, que o pessoal já conhece bem. Quanto à utilização das redes sociais para enquetes, é permitido? A legislação fala algo sobre isso? A realização de enquetes, desde o dia 26 de setembro de 2020, ela é proibida. 7h33, vamos tentar restabelecer o contato aí com a doutora Aline, que vai continuar explicando pra gente essa situação. Doutora Aline Paola de Gouveia de Godoy, coordenadora de atividades judiciárias e correcionais do TRE aqui em Santa Catarina. Ela vai estar explicando pra gente a questão de diferenças de enquetes, pesquisas, especialmente através das redes sociais, do que pode, o que não pode. Em seguida a gente restabelece o contato e traz a entrevista aqui, a sequência da entrevista na nossa programação. Nosso WhatsApp está à sua disposição para participar da entrevista. A gente já conseguiu restabelecer o contato. Nosso WhatsApp é o 99630-6000. 99630-6000. Você que tem alguma dúvida pode encaminhar para a gente, que a gente pergunta para a doutora Aline, que está na linha mais uma vez para conversar conosco. Doutora Aline Paola de Gouveia de Godoy. A gente pede até desculpas aí pelo inconveniente com a queda da ligação, doutora Aline, mas você explicava que a realização de enquetes está proibida nesse momento. É isso mesmo, doutora Aline? Isso mesmo. Desde o dia 26 de setembro, as enquetes com conteúdo eleitoral, elas são proibidas, né? Então, antes do dia 26 de setembro, elas estavam permitidas, né?
mas começou o período eleitoral, somente as pesquisas eleitorais registradas no TSE é que podem ser feitas. Então, essas enquetes que são feitas, às vezes, até por um apoiador de um candidato, ou por, às vezes, alguma empresa que são feitas, em quem você vai votar nessa eleição, elas são proibidas. Então, nós estamos recebendo muitas denúncias com relação a isso, né? Porque a gente sabe que as pessoas acabam fazendo, mas é uma vedação expressa da legislação. E, doutora Aline, isso independe, né? Se é feita pelo eleitor, se é feita por um candidato, independe, é proibido para todo mundo, né? Isso mesmo, é proibido para todo mundo. É proibida a realização de enquetes ou sondagens de cunho eleitoral a partir do dia 26 de setembro de 2020 até o dia da eleição. E qual é o procedimento, a pessoa observando uma enquete dessas, abrindo a sua timeline aí nas redes sociais, vendo uma enquete ou recebendo propriamente pelo WhatsApp, um link pelo WhatsApp, qual é o procedimento que a pessoa pode fazer para comunicar à Justiça Eleitoral? Perfeito. O eleitor, ele pode denunciar a realização de enquetes através do aplicativo Pardal. Como as enquetes são irregulares e o juiz pode determinar a suspensão daquele tipo de atividade, o eleitor pode utilizar o aplicativo Pardal, pode colocar um print, por exemplo, e muito importante, colocar na denúncia qual é o link em que está sendo realizada aquela enquete. Porque somente com o link daquela enquete é que o juiz eleitoral vai poder determinar que seja retirado do ar aquela enquete e encaminhar posteriormente ao Ministério Público para que sejam tomadas outras providências, como multa, em determinados casos, até sanções mais graves. Se por acaso for, vamos supor, um candidato fazendo a enquete, pode ter problema na candidatura dessa pessoa? Olha, na candidatura, aí já é um pouco mais difícil, a menos que seja caracterizado algo mais grave, algum abuso de poder, né? Porque as irregularidades em propaganda eleitoral, em regra, elas vão gerar sanções pecuniárias. Porque, assim, a gente tem que diferenciar bem o que é uma irregularidade na propaganda, né? Uma propaganda irregular e dos outros tipos de condutas ilícitas no período eleitoral, né? Então, a gente tem as propagandas irregulares, eventualmente uma placa irregular, carro de som, que normalmente a única penalidade que vai ser aplicada vai ser uma multa, além da retirada do ar, da propaganda e tal. Agora, a gente tem os ilícitos eleitorais que eles são mais graves, né? Então, a gente tem crimes eleitorais, temos abuso de poder político, abuso de poder econômico, condutas vedadas, que daí sim, esse tipo de conduta ilícita, ele pode gerar cassação de registro, cassação de mandato. Agora, a simples irregularidade na propaganda, pura e simples, digamos assim, ela vai gerar multa. É claro que o Ministério Público Eleitoral pode apurar, num contexto mais geral, né, uma quantidade muito grande de propaganda irregular, alguma coisa assim, possa caracterizar alguma conduta mais grave. Mas se a gente pensar em uma propaganda eleitoral, por exemplo, em uma propaganda irregular, ela vai gerar uma multa, né, se ela não for regularizada pelo candidato ou pelo partido. Perfeito. E, doutora Aline, existe algum tipo de orientação para a população, pessoal que está nos acompanhando agora, que às vezes não consegue discernir a diferença entre a pesquisa e entre uma enquete, às vezes vê o pessoal fazendo um instituto que está devidamente legalizado, que registrou uma pesquisa, está fazendo a pesquisa na rua da casa dela e vê essa pessoa lá. Existe uma orientação para que essa pessoa consiga fazer as perguntas corretas para o pesquisador, né? Para que pelo menos saiba que de fato é uma pessoa séria, que não é alguém fazendo algo irregular por ali. Existe alguma orientação quanto a isso? Olha, o que o eleitor pode fazer é questionar, né, qual é o instituto, qual é a empresa de pesquisa que está realizando aquela pesquisa, questionar se aquela pesquisa foi registrada no TSE
E aí, posteriormente, o eleitor pode verificar no site do TSE, porque tem um programinha lá que é o PESC Elei, é de pesquisas eleitorais. É só jogar no Google assim, sistema de pesquisas eleitorais do TSE. Ali o eleitor ele pode consultar para ver se aquela pesquisa realmente está sendo, foi registrada no TSE e poderia estar sendo realizada. Mas, de uma forma geral, as empresas mesmo de pesquisas, elas fazem todo o procedimento correto, porque senão, sem o registro da pesquisa... E, doutora Aline, como a gente já está chegando agora na reta final da campanha eleitoral, né? Até quando as pesquisas podem ser divulgadas, podem ser feitas e divulgadas? As pesquisas podem ser feitas até o dia da eleição, né? Mas elas podem ser divulgadas, inclusive no dia da eleição, desde que tenham sido realizadas anteriormente, né? No dia da eleição, aquela pesquisa boca de urna que se fala, né? Ela só pode ser divulgada após o encerramento da eleição naquela determinada localidade. Então, se é uma eleição para presidente, para governador, por exemplo, ela só vai poder ser divulgada a partir das 17 horas daquela região. Mas a pesquisa em si, ela pode ser divulgada a todo tempo. Perfeito. E doutora Aline, então, só para a gente finalizar, ressaltando qualquer coisa diferente do normal que o eleitor observar, o aplicativo Pardal está à disposição aí para as denúncias, para as informações mais completas aí para os eleitores, né? Isso mesmo. O aplicativo Pardal, ele tem o objetivo que o eleitor denuncie propaganda irregular, né? Então, são aquelas irregularidades que o juiz eleitoral, ele verificando, ele pode determinar a retirada. Então, e isso só pode acontecer no caso de propaganda irregular. Placa em local incorreto, bandeiras atrapalhando o trânsito, outdoor, tal, e enquete também. Para aqueles casos mais graves, então o eleitor verificou, tem uma denúncia de compra de votos, de abuso de poder político. Isso daí, a Justiça Eleitoral não pode atuar, que a gente fala de ofício, atuar sem a provocação do Ministério Público. Então, nesses casos mais graves, o eleitor pode acessar pelo site do TRE mesmo, ele vai achar o link do Ministério Público Eleitoral. Aí ali ele faz a denúncia que vai direto para o promotor da cidade dele, né? Aí o Ministério Público pode fazer a investigação e apresentar a denúncia para a Justiça Eleitoral. E também nos casos de denúncias de aglomeração, de desrespeito às normas sanitárias por causa do Covid, aí essa denúncia ela tem que ser feita para o município onde o eleitor está. Então pode ser para a vigilância sanitária, para a polícia militar, porque a Justiça Eleitoral não tem competência, ela não pode atuar em relação a essas questões sanitárias, tá? Mas o aplicativo Pardal para propaganda irregular é o caminho correto. Perfeito. Doutora Aline, obrigado pela gentileza da entrevista. Uma excelente quinta-feira para você. A gente fica à disposição. Eu que agradeço a oportunidade. Uma excelente quinta-feira para todos. Conversamos com a doutora Aline Paola de Gouveia de Godoy. Ela é coordenadora de atividades judiciárias e correcionais do TRE de Santa Catarina. Em pauta, pesquisas e enquetes, especialmente as enquetes online, né? A gente vira e mexe, vê alguma rodando aí pelas redes sociais, e a doutora Aline deixou bem claro que nesse período eleitoral esse tipo de sondagem não é permitida, então fique atento, tem o aplicativo Pardal à disposição dos eleitores também. 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 Dos eleitores também.